né? Não só a alergia alimentar, as alergias de um modo geral, elas envolvem sistema imunológico, né? E no caso da alergia alimentar, ela está muito relacionada com a imaturidade do sistema imunológico. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Eu sou Isabela Jardim, nutricionista especializada em alergias alimentares e também idealizadora do programa Chega de Alergia, um programa que tem o objetivo de te ensinar a acabar com os sintomas da alergia do seu filho em até 60 dias. E hoje nós vamos fazer uma live diferente, de perguntas e respostas sobre a alergia alimentar. Então, a gente selecionou, né, eu e minha equipe aqui selecionamos as melhores perguntas, né? As perguntas, na verdade, que a gente recebe mais, para responder aqui para vocês nessa live. Então, eu acho que vale a pena, mesmo que você ainda não tenha enviado a sua pergunta, porque a sua dúvida pode ser a mesma dúvida que a gente já recebeu. Tá bom? Que a gente já recebeu aqui, então vale a pena assistir até o final, porque tem bastante perguntinha aqui interessante. Eu vou, inclusive, repetir algumas perguntas que já foram faladas na outra live, mas que o pessoal continua enviando como dúvida. Então, como é uma dúvida bem recorrente, vou comentar essa pergunta de novo. E essa primeira pergunta eu achei muito interessante porque é uma pergunta que tem a ver com as fórmulas infantis, né? Essas fórmulas que a gente usa como substituto do leite. Para as crianças que são APLV, para a criança que tem alergia ao leite de vaca e que, portanto, não pode tomar leite, a gente substitui por essas fórmulas, né, pelas fórmulas infantis e também quando a criança não é amamentada, né, então a criança não é amamentada e também tem alergia, tem APLV. Então, nesse caso, a gente sempre prescreve, orienta que se use uma fórmula infantil. No caso da criança alérgica, fórmula infantil hipoalergênica, tá? E aí teve uma mãe que perguntou assim, qual é a melhor fórmula para tratar a alergia alimentar? E aí eu achei interessante essa pergunta, porque muita gente tem essa dúvida, que na verdade não é bem uma dúvida, né? Muita gente faz uma confusão achando que a fórmula infantil serve para tratar a alergia alimentar como se ela fosse um remédio. Então é muito comum eu receber perguntas do tipo, qual a melhor fórmula para tratar a alergia alimentar? Quanto tempo depois que meu filho começou a usar a fórmula, ele vai melhorar ou ele vai parar de ter sintoma? Como se a fórmula infantil fosse um remédio. E a fórmula ela não é remédio e ela tampouco serve especificamente para tratar uma alergia. Ela, na verdade, faz parte do tratamento. Então, fazer parte do tratamento é diferente de ser um remédio, né? Algo que resolve aquele problema, tá? Então, a fórmula infantil, ela só faz parte. Não adianta nada, por exemplo, a criança receber fórmula infantil e não tomar os outros cuidados que são necessários para se fazer um tratamento de alergia adequado para estabilizar os sintomas, parar de ter sintomas e desenvolver a tolerância oral, né? Especialmente em casos de APLV. Então, a fórmula não serve para tratar, ela faz parte do tratamento. E aí essa mãe perguntou qual é a melhor fórmula, né? Ainda que não seja usada para tratar e sim como parte do tratamento, pode existir essa dúvida realmente, né? Qual que é a melhor fórmula? Existem tantas fórmulas, né? Tantas fórmulas infantis. E aí, essa resposta vai depender muito da resposta da criança que está recebendo essa fórmula. Então, vai depender tanto da aceitação dela em relação ao paladar, ao gosto, porque tem criança que não aceita a bendita da fórmula. Então, é muito comum mamães me falarem, eu já bati com fruta, eu já pus essência de baunilha, eu não sei mais o que eu faço para a criança aceitar, né? Então, vai depender disso também, porque também não vai adiantar a gente dar para a criança a fórmula mais cara, mais maravilhosa, mais isso, e a criança não querer tomar, não toma de jeito nenhum, não aceita e etc. Ou ainda, ela até aceita, mas o organismo dela não se adapta. Então, vai depender tanto da adaptação em relação ao gosto da fórmula, aceitação da fórmula, quanto a adaptação do organismo da criança, tá? Para poder decidir qual a melhor fórmula. Então, não existe uma melhor fórmula para todos os tipos de alergia. Às vezes, até para uma mesma alergia, pode ser que uma criança se adapte a uma fórmula e outra se adapte a outra, mesmo que elas tenham a mesma alergia, tá? Então, não tem uma resposta assim pronta para essa pergunta. E só para relembrar, já que eu tô falando das fórmulas infantis, eu já fiz uma live para falar só sobre fórmulas infantis, mas só pra gente relembrar, a gente tem as fórmulas infantis
que são extensamente hidrolisadas, as parcialmente hidrolisadas, as extensamente hidrolisadas e as de aminoácido. As parcialmente hidrolisadas a gente não recomenda para uso em criança alérgica. Então essa fórmula ela vai poder ser utilizada por crianças que não têm alergia alimentar como substituto do leite materno. Agora, para criança que tem alergia, a gente só vai utilizar as fórmulas que são extensamente hidrolisadas ou a de aminoácido, sendo que a extensamente hidrolisada, ela é considerada hipoalergênica porque ela tem muito menos chances de causar alergia. Porém, ainda pode acontecer. Existe uma porcentagem pequena, 90% das crianças alérgicas aceitam as fórmulas extensamente hidrolisadas, mas existe uma porcentagem pequena de criança que não aceita. O organismo não aceita, mesmo com a extensamente hidrolisada, continua fazendo sintoma, e aí a gente precisa então partir para uma fórmula de aminoácido. Só a fórmula de aminoácido é que realmente é uma fórmula não alergênica, né? Porque aí não tem risco da criança desenvolver resposta alérgica. Mas aí você vai me perguntar, mas então a melhor é a de aminoácido. Depende, porque se a sua criança se adaptar muito bem à fórmula extensamente hidrolisada, não vale a pena a gente trocar pela fórmula de aminoácido por vários motivos. A fórmula de aminoácido, ela tem um sabor mais difícil de ser aceito pela maioria das crianças. A fórmula de aminoácido é bem mais cara do que as fórmulas extensamente hidrolisadas, né, que já não tem um preço assim tão popular, imagina de aminoácido, né? E também porque é mais difícil de encontrar. Então, se não houver a necessidade, não precisa começar logo com uma fórmula de aminoácido. É muito mais comum a gente começar orientando a fórmula extensamente hidrolisada, a não ser que seja uma criança multialérgica, com graus de alergia, assim, de hipersensibilidade, né, muito alto. Aí a gente pode, dependendo da avaliação clínica, orientar o uso da fórmula de aminoácidos, se não, tá? Então, respondendo a pergunta, qual a melhor fórmula para alergia alimentar, né? Qual a melhor fórmula infantil? Vai depender da criança, da adaptação e aceitação da criança, tá bom? Lembrando que fórmula não serve para tratar como se fosse um remédio, e sim faz parte do tratamento, ok? Segunda pergunta, eu vou aproveitar para responder uma pergunta que eu recebi na live anterior, mas que eu achei também muito interessante, e vou responder a pergunta aqui de novo. A Dani estava participando da outra live, não sei se ela está aqui agora de novo, mas ela me perguntou sobre um resultado de exame de sangue que a filhinha dela, que tem 5 meses, fez aos 2 meses de idade, acho que ela fez o exame de sangue, e ela fez um exame que deu uma alteração, ou seja, deu que ela tem IgE, né, que é a imunoglobulina E, que está envolvida com as respostas alérgicas, deu que ela tem essa imunoglobulina, essa sensibilidade à proteína do ovo. E aí ela me perguntou, você acha que ela deve fazer também o TPO? Você acha que o caso dela seria um caso para TPO, que é o teste de provocação oral, né? Que então ela estava me perguntando se deveria fazer o teste de provocação oral com um resultado desse em mãos, um resultado desse de exame de sangue. Então vale lembrar que não que existem vários tipos vários tipos de alergia alimentar, e só a alergia IgE mediada que aparece no exame de sangue. Mas um bom profissional, um profissional especializado, atualizado e etc, né, em relação a alergias alimentares, ele sabe identificar algumas vezes por conta dos sintomas, se é mais indicativo de ser uma alergia IgE mediada ou uma alergia não IgE mediada. Normalmente, a alergia alimentar que envolve, além dos sintomas gastrointestinais, envolve também alterações na pele, né? Envolve sintomas que aparecem na pele, como dermatites, coceiras e etc. Normalmente envolve IgE. Então, normalmente é uma alergia IgE mediada. Lembrando que não é uma regra, né? Mas é o que acontece na maioria dos casos. Então, se a criança está tendo uma resposta que é indicativa de uma alergia alimentar, ela está tendo sintomas que o médico já desconfia, isso pode ser uma alergia alimentar, e ela tem sintoma na pele, e eu peço um exame de sangue, e esse exame ainda vem alterado, quer dizer, o exame está comprovando aquilo que eu já estava desconfiando por conta da análise clínica.
Porém, vocês devem se lembrar, também já falei isso várias vezes, falo e repito quase todas as lives, exame de sangue sozinho não serve para fechar diagnóstico de alergia alimentar. Então, o padrão ouro, né, o melhor teste que tem pra gente fechar um diagnóstico ainda é o TPO, o teste de provocação oral. E a gente usa ele principalmente quando a criança tem sintomas claros de alergia alimentar, eu peço um exame de sangue e esse exame de sangue dá negativo. Porque se o exame de sangue deu negativo, não significa que ela não tem alergia, significa que ela não tem alergia IgE mediada, que é a que aparece no exame de sangue. Mas ela pode ter uma alergia que não é IgE mediada, ela não vai aparecer no exame de sangue, e aí eu tenho que fazer o teste de provocação oral. Porque se o exame deu negativo, mas a criança tem sintoma, é porque provavelmente ela tem alergia sim. E aí eu preciso investigar de outra forma. No caso da Dani, que me mandou essa pergunta, aconteceu o contrário. A filha dela tem sintomas que são indicativos de IgE mediada e o exame de sangue já comprovou isso. Então eu acredito que se a suspeita é só da alergia do ovo e já teve essa alteração, e ela inclusive me contou quando ela enviou a pergunta que ela tinha feito já um teste de provocação oral do leite de vaca, que é a alergia mais comum em bebês, né? E como a bebezinha dela tinha ali há poucos meses naquela época, né, naquele momento, o médico fez, então, o TPO pelo leite materno. Então, a mãe ingeriu o alimento, que poderia ser o causador da alergia, e o bebê mamou o leite e deu negativo. Então, quer dizer, e o de ovo deu positivo. Então, existe aí uma grande possibilidade de que realmente ela tenha uma alergia IgE mediada, porque apareceu no exame de sangue, à proteína do ovo, né? No caso lá era a clara do ovo, que é também a mais comum. Normalmente, quando tem alergia do ovo, é normalmente alergia à clara do ovo, tá? A proteína que tem na clara do ovo. E aí, eu aproveito para emendar uma outra pergunta que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar para vocês, que é o seguinte: teve uma pessoa que perguntou assim, exame de sangue, ou melhor, qual o melhor exame de sangue para detectar alergia alimentar? Por que essa pessoa me perguntou isso? Porque ela contou ali junto com a pergunta que o médico pediu um exame de sangue que investigou caseína, que é a proteína do leite de vaca, investigou a albumina, que é a proteína da clara do ovo, e várias outras coisas. Então ele pediu em um exame só vários alimentos que são os mais alergênicos, que são aqueles alimentos que mais comum de causar alergia alimentar. Então ela falou, nossa, ela ficou meio perdida, né? Por que o médico mandou tudo isso? Qual que é o melhor? Então, na verdade, não existe um melhor, né? O exame de sangue, ele vai servir, como eu falei para vocês agora, respondendo a pergunta anterior, ele vai servir para detectar a alergia IgE mediada. Se for uma alergia que não é IgE mediada, não vai aparecer no exame de sangue, tá? Nem exame de sangue, nem exame de teste cutâneo, não vai aparecer. É só a IgE mediada, tá? Só que existe um outro risco, que é quando os médicos pedem esse exame de sangue que vem um monte de alimentos, né? E às vezes aparece IgE lá. Aparece IgE a vários alimentos em várias quantidades e essa criança não apresenta sintoma a tudo aquilo de alimento. Então é muito comum também acontecer das mamães me procurarem desesperadas porque não sabe mais o que dá para o filho, porque o médico mandou fazer um exame, nesse exame deu que a criança tem alergia a coco, alergia a arroz, alergia a leite de vaca, alergia a soja, alergia a ovo, alergia a banana, alergia a tomate. Enfim, a criança tem alergia de tudo praticamente, né? E aí a mãe, claro, né, gente, fica perdida. Quem não ficaria? O médico pega e fala, ó, deu aqui no exame de sangue que tem alergia disso, 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 disso. E aí, a maioria das vezes a mãe fala assim pra mim, olha, eu já dei tomate pro meu filho, nunca reagiu com tomate. Ontem mesmo comeu banana, não aconteceu nada, né? Eu procurei o médico porque o meu filho estava reagindo. Eu estava desconfiada de ser uma alergia do leite de vaca, mas aí ele pediu para investigar essas outras coisas, deu que ele tem alergia de um monte de coisa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre o que aparece no exame de sangue significa que a criança está reagindo. Pode ser apenas que ela teve uma resposta momentânea ou isolada quando o organismo entrou em contato com aquele alimento a primeira vez. Como foi só uma vez, nem deu tempo de gerar sintoma. E o organismo memorizou essa resposta e aí fica lá meio que registrada.
E então toda vez que faz o exame dá essa pequena alteração, mas a criança não apresenta sintoma. Então tem que tomar muito cuidado com essa superestima, né? Quando a gente estima que a alergia seja maior do que ela é. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba desnecessariamente tirando vários alimentos da dieta. Isso vai valer tanto para a criança quanto para a mãe que está amamentando e faz dieta, e acontece a mesma coisa. O médico fala que a criança tem alergia de um monte de coisa, coitada da mãe não sabe nem o que pode comer. Então tem que tomar muito cuidado. É por isso que, volto a repetir, exame de sangue sozinho normalmente não serve para fechar diagnóstico de alergia alimentar, a não ser que seja uma situação assim muito indicativa de que é uma alergia e já é mediada, como o caso da pergunta da Dani, que deu alteração no exame de sangue e a criança tem claramente sintomas de uma alergia que pode ser e já é mediada. Mas fora isso, gente, o padrão ouro é teste de provocação oral. Então, o que acontece quando tem esse exame de sangue que tem alergia de um monte de coisa? O que vocês devem fazer, né? E eu tô dizendo isso porque eu sei que é o médico que vai pedir os exames, mas para vocês contestarem o médico ou de repente até mudar de profissional. Porque não é assim que um profissional bem especializado, que saiba realmente lidar com alergias alimentares, que esteja preparado para isso, vai conduzir o diagnóstico. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente faz um teste de provocação oral, né? E aí, com o teste de provocação oral é que a gente vai comprovar se a criança reage ou não. E aí, adivinha o que acontece quando essas crianças fazem teste de provocação oral? Na maioria das vezes, dá negativo para quase tudo que estava lá. Às vezes, na hora de fazer o TPO, a gente comprova que ela tinha alergia só ao leite de vaca ou só ao ovo, então não precisava ter tirado tomate, arroz, coco e um monte de coisa. Só que na prática, eu sei que tem muitos profissionais que não pedem o TPO, porque o TPO é um exame que demanda tempo, tem que ter uma equipe especializada, não é qualquer laboratório que faz, né? Na verdade, nem é em laboratório que se faz, normalmente a gente faz no ambiente hospitalar, sob supervisão do médico. Então, é um exame que na prática clínica é um pouco mais complicado. Então, por isso, alguns profissionais não utilizam. Porém, eu acredito, no meu ponto de vista profissional, que se o meu principal objetivo é o bem-estar do meu paciente, é poder fazer com que o meu paciente tenha mais qualidade de vida, saúde, etc., porque somos, afinal, profissionais da saúde e não da doença, eu tenho que pedir o TPO, não importa que é complicado de fazer o teste, né, que precisa de mais tempo, coisa do tipo, tem que fazer. Porque a criança vai ficar assim, comendo o resto da vida, não comendo as coisas, ou a mãe que tá amamentando, e aí o que acontece numa situação dessa? A mãe tá lá, tendo que fazer uma dieta super rígida enquanto tá amamentando, né, como eu falei pra vocês anteriormente, naquele momento em que a mãe precisa de mais calorias, né, mais energia, mais nutrientes do que normalmente ela precisa, e ela começa a fazer uma dieta que vai deixar ela doente, vai fazer ela emagrecer muito, e aí o que vai acontecer? Ela abandona a amamentação, claro. Chega uma hora que para ela fica insustentável, né? E aí ela acaba preferindo partir para a fórmula infantil, sendo que se ela tivesse sido diagnosticada corretamente e orientada principalmente corretamente, né? Essa mãe poderia ter uma qualidade de vida melhor, poderia ter continuado a amamentação pelo menos por mais um tempo, porque, como eu também já falei para vocês, o leite materno tem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento do sistema imunológico, né? Entre outras tantas coisas. E isso é ótimo, porque a alergia, né? Não só a alergia alimentar, as alergias de um modo geral, elas envolvem sistema imunológico, né? E no caso da alergia alimentar, ela está muito relacionada com a imaturidade do sistema imunológico. Então, se eu ofereço leite materno para essa criança, ela ainda vai ter sintomas? Claro, ela pode ter sintoma ainda se a mãe não fizer a dieta, mesmo com o leite materno, mas eu garanto para vocês que ela vai ter menos sintoma, mais chance de cura, né? Vai ser mais rápida a estabilização de sintoma, e até para fazer o TPO fica mais fácil quando a criança é amamentada no peito, porque daí a gente consegue fazer através do leite materno, tem chances muito menores de ter uma anafilaxia durante o teste ou coisas do tipo, tá? Então, leite materno é sempre a melhor escolha, sempre. E aí, muitas vezes, o médico até não desencorajou a mãe a parar de, ou melhor, não desencorajou a mãe de amamentar, mas aí passa uma dieta dessa pra coitada, né? Fala que o filho tem que parar de comer um monte de coisa. Então, cuidado
com os exames de sangue, tá? Não tô dizendo que eles não são necessários, eles são sim, eles ajudam e muito no diagnóstico, mas ele não serve na maioria das vezes para fechar um diagnóstico, tá? Então, bastante cuidado com isso. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Essa outra pergunta também é bem interessante, recebo bastante. A pergunta é a seguinte: uma criança com APLV, alergia à proteína do leite de vaca, pode reagir também à proteína de soja? Porque é muito comum, especialmente quando são crianças um pouquinho maiores, né, que já passou aí de 1, 2 aninhos de idade, as mães substituírem o leite de vaca pelo leite de soja. E eu já vi também muito profissional fazendo isso, né? Não, vamos tirar leite de vaca e vamos dar leite de soja. É a primeira bebida vegetal que vem na cabeça da maioria das pessoas, por ser, de fato, mais popular. Só que não é uma regra a criança reagir à proteína de soja, porque na verdade a alergia é a proteína do leite de vaca, mas como a proteína de soja, ela tem uma composição parecida com a proteína do leite de vaca, né, em termos bioquímicos, né, na verdade em termos químicos, em peso molecular e etc., embora uma seja de origem animal e a outra de origem vegetal, o organismo pode causar o que a gente chama de reatividade cruzada, que é diferente de contaminação cruzada, tá? Reatividade cruzada, também já fiz uma live explicando isso para vocês. A reatividade cruzada é quando o organismo tem alergia a uma determinada proteína, então ele sempre combate aquela proteína, né? Achando que é um invasor, e aí o organismo começa a achar que outras proteínas também são aquela proteína que dava alergia, então que dá alergia, né, que dá resposta alérgica. Então, na verdade, não é que o organismo, né, que a criança agora tem alergia de todas as proteínas, mas naquele momento, enquanto não há uma estabilização de sintomas, enquanto ainda existe a inflamação intestinal e etc., o organismo da criança pode responder da mesma forma que ele responde à proteína que de fato causa alergia. Ele pode responder assim para outras proteínas. E a proteína que é mais comum de acontecer isso é a proteína de soja. Então é muito comum a criança que é APLV apresentar também sintomas de alergia quando consome proteína de soja. Então tome muito cuidado na hora de substituir leite de vaca por leite de soja. E aí, mais uma vez, eu vou aproveitar para emendar numa outra pergunta que também tem tudo a ver com isso, que é o seguinte: a pessoa perguntou assim para mim, qual o melhor leite vegetal para substituir leite materno? E aí é muito importante eu responder essa pergunta, porque eu quero dizer o seguinte: leite vegetal não substitui leite materno. Então, se a criança está em idade de receber leite materno, principalmente antes de completar 1 aninho, né? Então, assim, a orientação que a gente tem é de oferecer o leite materno pelo menos até os 2 anos de idade, mas principalmente no primeiro aninho, né? Até fazer 1 ano de idade é essencial. Então, quando a mãe deixa de amamentar a criança, porque não pode, enfim, seja qual for o motivo, a criança não recebe leite materno no primeiro ano de vida, a gente não pode substituir por leite vegetal, tem que substituir por fórmula infantil. Por quê? Porque a fórmula infantil, depois do leite materno, é a melhor alternativa, porque ela é uma fórmula que foi desenvolvida de forma que possa oferecer para a criança todos os nutrientes que ela precisa. É claro que nunca a fórmula infantil vai alcançar o leite materno, né? Mas pelo menos em termos de nutrientes, sim, porque a fórmula contém tudo que o bebezinho precisa naquele período de lactância. Então a gente não pode, em hipótese alguma, substituir leite materno por leite vegetal. O leite vegetal ele vai ser substituto do leite de vaca só para criança a partir dos 2 anos de idade, se ela quiser continuar tomando alguma coisa que substitua o leite, tá? Porque não é regra também. Se ela não gostar, ela pode utilizar outras coisas como no lugar desse leite, né, desse leite de vaca. Agora, antes de fazer 2 anos de idade, especialmente no primeiro ano, gente, não pode usar leite vegetal para substituir, tá bom? Não vai oferecer tudo que a criança precisa, principalmente naquele período em que a criança ainda não tem alimentação complementar, ela só mama. Então ela só vai receber a fórmula. Então, se você substituir esse leite materno por um leite vegetal sem oferecer a fórmula, que já é nutricionalmente balanceada para essa criança, o que vai acontecer? A criança vai ficar desnutrida, né? Vai correr sérios riscos de desenvolver uma desnutrição que, por sua vez, vai atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento dessa criança. Então,
Não, não tem melhor leite vegetal para substituir leite materno, gente, é só fórmula, tá? Tem que ser fórmula infantil, ok? Bom, vamos lá. Aqui tem uma outra pergunta interessante que eu sei que é dúvida da maioria de vocês. Quanto tempo demora para o meu filho deixar de ter sintomas? O meu filho é APLV e já faz 20 dias que ele não come, não toma nada de leite. Então aqui eu posso responder de duas formas. Primeiro que, para a gente ter certeza que a criança não está respondendo ao tratamento porque não está respondendo, eu preciso ter certeza de que eu tô fazendo direitinho. E quando eu falo direitinho, vocês já sabem, né? A maioria de vocês que me acompanham aqui já sabem, porque eu já falei isso várias vezes, que não é só tirar o leite de vaca e os derivados da dieta. A gente tem que prestar atenção em várias outras coisas, em vários outros detalhes. A gente tem que prestar atenção no leite escondido, no ambiente, ler rótulos e tudo mais. Então, é bem mais detalhado do que simplesmente tirar leite e derivados da dieta, né? Antes fosse, seria mais fácil, mas não é. Então, ela é bem mais detalhada, eu tenho que substituir esse leite que foi retirado, eu tenho que manter os nutrientes que a criança precisa para ela responder bem ao tratamento, enfim. Então, esse é o primeiro passo. Quando alguma mãe me procura para falar assim, ó, eu fiz a dieta direitinho, mas meu filho não estabiliza sintoma, não resolve o problema dele. Será que tá fazendo direitinho mesmo? Será que não escapou, né, alguma coisinha? Então esse é o primeiro ponto. Agora, se tiver certeza de que fez direitinho, pode ser porque a criança estava mais inflamada, mais sensibilizada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que para a proteína do leite de vaca sair do organismo, né, para o organismo ficar limpo dessa proteína, pode demorar até 15 dias. Até 15 dias. Então tem gente que às vezes faz a dieta assim uma semana e já quer ver resultado. Então pode demorar até 15 dias. E para o intestino cicatrizar, né, o intestino que ficou inflamado por conta das respostas alérgicas, pode demorar até 30. Então 20 dias ainda está dentro do prazo, né? É difícil, normalmente a criança com uns 20 dias já começa pelo menos a ter uma melhora de sintoma. Mas pode acontecer, se for um intestino muito inflamado, uma criança que tem hipersensibilidade, né, ou quando deixou dar essas escapadinhas, pode acontecer sim de com 20 dias ela ainda não ter conseguido acabar com os sintomas de alergia alimentar, tá? Então, mas que fique claro que pode demorar até 15 dias pro proteína do leite de vaca deixar o organismo e pode demorar até 30 para o intestino ficar cicatrizado, para ele se restabelecer, né? Porque muito dos sintomas da alergia alimentar são causados pela inflamação intestinal, que causa, por sua vez, uma desbiose intestinal, que é aquele desequilíbrio do intestino, e aí uma coisa vai levando a outra, e por conta disso, a criança acaba apresentando sintomas de alergia alimentar quando entra em contato com esse alimento, certo? Então, não existe uma resposta assim fixa, né? Quanto tempo vai demorar? Vai demorar uma semana? Vai demorar 10 dias? Vai demorar X dias, né? Não tem como eu falar, olha, se você fizer o tratamento direitinho, em uma semana, seu filho não tem mais sintoma. Se fizer em 2 semanas, então não tem um tempo certo, né? O que a gente consegue estimar, na maioria das vezes, é o tempo máximo que pode demorar. Agora, um tempo exato não tem como por conta dessas diferenças de resposta de cada organismo e de cada alergia também, né? Porque tem a alergia que inflamou muito o organismo, que demora muito para se recuperar, e tem a alergia que a criança acaba se recuperando mais rápido, né? Principalmente quando é uma alergia não IgE mediada. Como a alergia não IgE mediada, ela apresenta uma resposta, né, um sintoma mais tardio, ela demora um pouquinho mais também para estabilizar sintoma. Mas vocês já sabem, né? Eu já tô meio repetitiva falando isso, mas não é regra. Não é regra porque a alergia alimentar é sempre uma caixinha de surpresas, né? Deixa eu ver se tem mais... Tem uma última pergunta aqui que também é bem interessante. Tem a ver com aquela perguntinha lá da fórmula, né? Que a pessoa perguntou qual a melhor fórmula para tratar a alergia. E aí eu disse que a fórmula não serve para tratar, ela serve como parte do tratamento. Aí teve uma pessoa que perguntou qual o melhor remédio para tratar a alergia alimentar. Gente, não existe remédio
para tratar alergia alimentar. A alergia alimentar só se trata com dieta. A gente vai utilizar sim medicamentos, porque você pode ouvir eu falando isso e pensar assim, nossa, essa nutricionista tá maluca, porque o médico do meu filho já me passou um remédio assim, assim, assado. Mas o remédio, ele vai servir apenas para trazer mais qualidade de vida quando tiver um sintoma grave ou num momento de crise alérgica, especialmente para quem é IgE mediado, porque eu tenho o risco, inclusive, de ter um choque anafilático, né, de uma resposta com anafilaxia. Nesse caso, eu vou usar o medicamento para cortar aquele sintoma alérgico, mas ele não vai tratar a alergia, não. Ele só vai resolver o sintoma. A alergia alimentar só se trata com dieta, e dieta feita à risca, né? Quando eu falo dieta feita à risca, eu quero dizer o tratamento feito à risca, né? Porque quem faz parte do meu programa, do programa Chega de Alergia, e que está aqui assistindo agora, sabe que lá dentro do programa eu explico para vocês, entre outras coisas, que não é só na dieta o cuidado do tratamento da alergia alimentar. Então, quem faz o tratamento direitinho, segue a dieta direitinha em todos os detalhes, esse que é o tratamento para resolver a alergia, né? E aí, em 90% dos casos, a criança vai desenvolver tolerância oral, principalmente quando é a PLV, tá? As principais alergias que a criança consegue desenvolver tolerância oral, ou seja, que ela deixa de apresentar sintoma conforme a idade, conforme se faz o tratamento, são as alergias à proteína do leite de vaca, PLV, e alergia a ovo também costuma ter uma resposta boa, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado.